Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do nosso querido Dr. Walter Trebitz, para quem não sabe, professor de Direito e Universidade, um agente transformador da sociedade. Tudo bem, Dr. Walter Trebitz? Como vai o senhor? Tudo bem, e você? Tudo bom? Tudo em paz? Melhor agora, né? Sexta-feira, aquele nosso bate-papo agradável que ajuda todo mundo a crescer, evoluir. E estamos aqui com mais uma pauta do nosso querido Dr. Walter, né? E o tema é hoje o que não sabemos sobre o DNA. Você quer falar um pouquinho do tema, Walter? Sim, claro, vamos lá. Isso é importante porque o tal do DNA, que para nós é o ADN, né? DNA é uma expressão americana, né? É o ácido desoxirribonucleico, do ribonucleico, que é a nossa Uhum. cadeia genética, a composição, né? Do que forma, do que nos forma fisicamente. Ela, nós conhecemos pelo que a ciência já pesquisou, né? Pelo que eles desenvolveram, códigos genéticos, sabem que de acordo com uma repetição de conjugações de pares, né, de cromossomos, forma-se, então, cada ser humano, né, dentro das suas origens e tudo mais, mas tudo isso no campo da fisicalidade. E o que nós não sabemos? Que toda a contraparte espiritual nossa está registrada no DNA. Tudo que é invisível no DNA é o campo da nossa espiritualidade. E aí importa a gente falar um pouco sobre isso, Claro. porque é por meio, né, de desenvolver a consciência, não só da nossa percepção, mas também do que nós somos e que devemos voltar a exercer isso, é importante saber. Então, é importante saber bem mais em relação ao nosso DNA do que só o que ele representa fisicamente. Ô, Walter, o que existe em relação ao DNA humano que ainda desconhecemos? Existe praticamente 90% da composição do nosso DNA é invisível e é quântica. A ciência parou na análise em relação ao DNA, ou seja, ela parou não no sentido da pesquisa, mas no sentido do entendimento, porque só em duas hélices, numa cadeia de composição ordenada de duas hélices, eles conseguiram entender o processo. Os outros 90%, eles definiram, inclusive, como processos caóticos, porque eles não são ordenados, porque eles são quânticos. Então, eles existem e não existem, eles estão e não estão, eles se manifestam e deixam de se manifestar. E isso essa contraparte é uma verdadeira biblioteca do que é cada um de nós, né? Do que existe de fato em relação aos nossos arquivos acásticos, né? Aquilo que guarda a nossa memória existencial. Ô, Walter, além da parte aí bioquímica, o que existe relacionado ao estado do genoma humano? Então, o estado do genoma humano, de fato, né, nessa condição quântica, ele se estabelece diante de uma inteligência, né, que a mente humana racional, se ela não se expande dentro do plano de consciência, se torna totalmente incompreensível. Significa o quê? A ciência, parte da ciência, porque a ciência é muito séria, ela não se dá a uma petulância dessa, mas uma parte da ciência um dia disse que as 10 hélices não manifestas do DNA seria lixo. E por que eles disseram isso? Por conta dessa incompreensão. Por conta dessa incompreensão. E na medida que é um código de expressão espiritual, ele não pode ser violado. Ele foi adormecido, mas ele não pode ser violado. Por isso, então, que a compreensão disso se torna algo pessoal.
algo seu, que a ciência não consegue, né, e não conseguirá invadir. Porque o que foi feito? Foi feito um adormecimento, mas não um aniquilamento, não um cancelamento. E à medida que isso se expressar, que é o que realmente revela o campo da nossa espiritualidade, nós teremos, né, de volta o conhecimento de toda a nossa existência, de tudo que nós vivenciamos, que é, de fato, uma enorme conexão com o universo. É o que realmente nós conseguimos ter como razão, né, de sermos humanos e sermos detentores desta cadeia de 12 hélices, que não é, né, simplesmente o que nós vivenciamos aqui no plano da 3D, tão, né, longe de uma consciência plena. Ô, Walter, qual a Oi, tá me ouvindo? Uma travadinha aqui, vamos ver. Isso, parece que travou um pouquinho. Vou É pedir a para o minha doutor. transmissão, é a minha transmissão, é a dela. Eu acho que é a da Cris. Eu vou pedir para o senhor continuar falando mais um pouquinho, enquanto a gente aguarda a Cris. Dando boa noite para o pessoal, né, doutor Walter? Então vamos lá, né? Não só vamos dar uma boa noite, como de fato vamos continuar com esse tema, falar dessa construção que a gente tem, né, em relação ao nosso DNA. E nós íamos entrar justamente no assunto quanto à proporcionalidade, quanto nos é visível, quanto nos é consciente e quanto nos é distante, né? Qual a proporção, né, disso em relação a esse conhecimento? Só apenas 5% do que significa toda a composição do nosso DNA é conhecida, né? Ou há consciência dela, né? Que se fala que a composição que cria os nossos genes, que cria a nossa carga genética, que cria a nossa formação física. Essa proporção dá, né, na outra contraparte, praticamente 95% do que é, né, o nosso DNA, como uma cadeia de memória, uma cadeia de conhecimento, uma cadeia de expressão e uma cadeia de desenvolvimento, desenvolvimentos que nos hoje são, né, limitados, foram nos retirados, que é um pouco do que tudo a gente fala ao longo das nossas outras lives, quando a gente cita alguma coisa referente a isso, né? O que a gente pode considerar como, né, as inúmeras virtudes, os inúmeros talentos, vamos falar assim, né, de que cada ser humano pode ocupar por si, no campo do conhecimento. O plano de bloqueio desta contraparte, que pertence à nossa própria espiritualidade e aos nossos próprios arquivos, que a gente chama de arquivos akáshicos, arquivos de memória, daquilo que a gente guarda, aquilo que a gente traz, né, consigo das nossas experiências, né, está, né, num plano de 95% do todo em relação à expressão do que a gente fala hoje, que é esse nosso DNA. DNA, então, é uma expressão de energia, de vibração, não é uma expressão meramente física. Pequena parte dela compõe o físico, que é o que nós conhecemos, como a gente iniciou falando com vocês sobre o assunto, né? De fato, toda a composição da cadeia do DNA, ela tem, né, esta plenitude que nós somos em relação à nossa própria existência. Grande parte, né, da nosso DNA é reflexo da nossa própria existência. A consciência disso, né, é a necessidade pela qual nós fazemos essa busca hoje, né, essa retomada
para que possamos, de fato, retomar a nossa plenitude em relação à nossa existência, a nossa expressão como seres humanos, a nossa ida e vinda, né, em relação à nossa conexão com o universo, o nosso plano de conhecimento e tudo mais que faz nós existirmos aqui. Dr. Walter, Oi. a Cris comunicou que teve lá um pequeno problema, mas ela volta em alguns minutos. Eu vou pôr de novo a pergunta da Gislaine para o senhor fazer algum comentário. Ok, pode pôr. Veja bem, a nossa ciência hoje, porque a pergunta é, né, como é que a ciência vai identificar, né, a cadeia de DNA que está, né, vamos chamar assim, invisível. Ela está invisível, né, a um conhecimento material, materialista, não conhecimento do plano da consciência. Hoje nós temos uma ciência cartesiana, né, racional, materialista, tudo isso, né, tudo voltado à matéria. Em breve, o que nós conhecemos hoje como ciência se expandirá de uma outra forma de expressão e de percepção em relação aos fenômenos. Nós não temos ciência de verdade enquanto uma parte do que se julga cientista não aceita as manifestações que se faz prova de um mundo, por exemplo, quântico, que o mundo newtoniano, vamos chamar assim, da física, da mecânica de Newton, ou da materialidade das provas da existência científica do ser e da matéria, nega a parte quântica. Simplesmente porque não são fenômenos que se descrevem de uma forma repetitiva e cartesiana. O que eu quero dizer? Os fenômenos quânticos, eles têm várias e múltiplas formas de expressão. E isso acontece nessa contraparte nossa do DNA. Então, por conta disso, a ciência também avançará ou vai progredir no sentido dessa percepção e compreensão. Nós estamos hoje enfrentando, no mundo científico, né, ainda uma, vamos dizer assim, contrariedade em relação ao conhecimento, né, daqueles que se mantêm meramente no campo da materialidade, meramente no campo do conhecimento, né, daquilo que se manipula pela matéria. E a ciência não é só isso, e não é isso. Ela foi desenvolvida, né, e conduzida a uma compreensão, vamos dizer assim, dentro desse aspecto. Entretanto, a ciência também, ela se tornará de compreensão quântica, de compreensão consciencial, né, dentro de uma quinta dimensão ascensionada, ela também se expandirá diante da compreensão. Não é só, né, nós, seres humanos, que estamos buscando esses caminhos, né, de compreensão. Todo o plano do conhecimento estará aberto e será aberto, né, para que se atinja, então, a compreensão dessa contraparte inexistente. Então, não se preocupem, porque a nossa ciência caminha nos mesmos, né, nos mesmos caminhos de ascensão que o ser humano. E logo, logo ela vai se expressar desta forma. E será também inevitável, porque os fenômenos acontecerão, estarão se revelando no plano, né, existencial humano, que simplesmente a parte que nega ou não aceita não poderá mais negar ou não aceitar. Simplesmente eles estão se expressando e vão se expressar e estarão aí. Está de volta, Ângela. Vamos lá. Oh, deu um pico de energia aqui, até assustei, sabe, gente? É uma coisa muito louca, parece que é uma interferência toda vez que a gente está falando sobre o tema consciência. Ô, Walter, em que pergunta nós paramos? Por favor.
da pauta. Eu avancei um pouquinho com o pessoal, respondi aqui uma pergunta muito interessante que um nosso ouvinte fez. Da quarta em diante, eu acho que a gente consegue desenvolver. Então, vamos lá. Peço desculpas, mas não foi culpa minha, viu? É culpa de alguém aí que Aconteceu está isso a querendo semana interferir, viu? passada, os picos de energia. Então, de repente, deu aqui, levou um... aí, ó. Está travando ainda, né? Olha que louco. É reflexo do que em nossa essência está dando pico de energia, né? É impressionante, viu? Não é brincadeira, não. Nós estamos num momento muito, muito interessante, viu? São Paulo está tendo muita visita, viu, Walter? Nós estamos assim, em cima de nós aqui, praticamente tem uma nave. Ontem o Clóvis fez, para quem não sabe, Clóvis Roque Xavier é um amigo da gente, ufólogo aqui do nosso canal. No Pico do Jaraguá está aparecendo, ele mostrou várias naves aparecendo. Muito nítido, filmado. Tá aí no Cron TV, para a pessoa assistir. Acho que agora estabilizou, né, pessoal? Vamos lá. Vamos lá? Vamos continuar. Vamos lá? Quer que eu repita a pergunta? Por favor, porque você falou e deu uma cortada de novo. Né? Então, grande parte do nosso ADN é reflexo do que em nossa existência, do que em nossa existência. Sem dúvida. 90%, falei um pouquinho já com o pessoal sobre isso, 90%, né, da nossa contraparte da formação do DNA, ela é quântica, ela guarda memórias, né? E ela expressa a nossa existência e a nossa verdadeira conexão. Porque a nossa conexão com o universo, por ela ser quântica, energético-vibracional, ela não tem uma relação física. Isso é a nossa formação. Veja bem, olha só onde nós estamos, onde nós chegamos. Se a nossa formação existencial é composta por 12 hélices do sistema de DNA e 10 estão adormecidas, que tipo de conexão que a gente tem com o universo, de verdade? Ou é possível? De fato, a nossa grande expressão ela é física nesse sentido, né? Estamos falando aqui de DNA, né? E muita sorte, muita bênção para quem tem uma compreensão mais expandida, que consegue realmente ter uma grande conexão com o universo, porque está, de fato, né, mais desperto, ou um passinho à frente do processo. Mas, no todo, né, via de regra, vamos chamar assim, né, nós ficamos realmente, né, sem uma verdadeira conexão por conta deste bloqueio. Agora, volto a dizer para o pessoal, isso não é um defeito, isso é um adormecimento, isso não é uma falha, isso é um adormecimento. Portanto, nada nos tira isso e nada nos faz ficar pessimistas ou nos sentir derrotados ou nos sentir sem ânimo, porque se isso nos pertence e é nosso, vamos vibrar para que haja esse despertar pleno, né, para a nossa real conexão com o universo. Nossa, que legal, né? Ô, Walter, o nosso ADN, no que se refere à parte invisível, carrega o que em sua formação? Informações e energias invisíveis. Então, o nosso ADN, só para explicar para o pessoal, é hora a gente fala DNA, hora a gente fala ADN, né? Então, assim, só para esclarecer para o pessoal, é a mesma coisa, tá? DNA é em inglês, ADN é em português, mas é a mesma coisa, tá? Eu estou usando ADN aqui porque é ácido desoxirribonucleico, que é a nomenclatura em português, e DNA é desoxi, não sei o que, ácidos, né? Que é a terminologia em inglês. Então, é só para o pessoal não se confundir, que é ADN e DNA, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, e este código existencial carrega energias invisíveis e luz, principalmente luz. Agora, por que tão
tão difícil nos é a compreensão da essência, né? A compreensão do todo. Porque se você bloqueia a passagem de luz, o que acontece? Você coloca o ser na escuridão, né? Então, a nossa abertura das 12 hélices significa também a passagem da luz. Por isso, caminhamos para, né, compor a nossa matriz física mais próxima ou, de fato, para energia cristal. O que é energia cristal? Né? É passar, de fato, né, a luz que compõe tudo: compreensão, consciência, conhecimento, capacidade de abstração. É muito importante as pessoas entenderem o que é a capacidade de abstração nesse processo. O que é a capacidade de abstração? É praticamente conhecimento infuso. Você não precisa aprender, simplesmente você desperta. Você entra em contato com a informação, você desperta. Aquilo desperta dentro de você. Nós somos criados desta forma. Nós não somos criados para um processo de educação, ou um processo repetitivo para nos ensinar. Nós fomos obrigados a aprender, e somos obrigados a aprender porque olha, desculpa, escorregou aqui estamos, né, adormecidos, mas diante deste retorno a esse contato com a nossa essência, né, os processos serão o quê? Né, vou chamar assim para facilitar a compreensão, automáticos. Você vai entrar em contato com uma informação e isso desperta dentro de você. Então, você não terá necessidade de se repetir num processo educacional longo, né, que nós temos aqui, e que é parcial, que eu falei outro dia com vocês, né? Tem pessoas que são muito hábeis num campo do conhecimento, né, num campo dos talentos musicais, por exemplo, e não conseguem entender o resto, e vice-versa. E o ser humano não é assim. O ser humano, ele é capaz de ser um musicista, um matemático, né, um engenheiro, e tudo ao mesmo tempo, desde que ele se permita o despertar nesse campo desse conhecimento, né? Então, nós somos algo fantástico, porém, né, adormecidos nesse processo. Podemos, então, entender, Walter, que o ADN, o DNA, como você fala, é uma memória de nossas existências? Isso mesmo, né? Eu já dei umas pinceladas sobre isso. Sim, de fato, é uma biblioteca, né? É um arquivo pessoal seu. E o mais interessante, que é seu. Ele é inviolável. Significa que no plano do respeito à consciência, no plano do respeito ao ser do universo, ninguém entra nisso. Então, ninguém te julga, ninguém te condena, ninguém te expõe. É você com você mesmo. Óbvio que você precisa ter coragem, óbvio que você tem que realmente ter uma disposição pessoal de lidar com tudo isso, sim, mas não é uma coisa que pode ser violada. Essas memórias e essa biblioteca sua, pessoal, da sua existência, é aquilo que você experimentou em toda, né, a sua trajetória neste planeta, ou às vezes até em outros planetas, né? Existem pessoas que têm um arquivo acástico que experimentaram visitações físicas, né? Experimentações, né, de vidas em outros planetas também, e que serviram e servem de forma muito interessante, né, no seu desenvolvimento. E quando isso estiver pronto para despertar, né, para voltar, pode ser de grande valia, né, no compartilhar dessas experiências. Todos nós poderemos compartilhar as nossas experiências, nós poderemos nos doar de forma mais plena, né, mais rica entre nós mesmos. Isso é muito rico. Então, conforme você explica, então os seres humanos jamais vão perder seus vínculos, né, ou memórias com experiências passadas? Sem dúvida,
sem dúvida. E isso também é muito importante as pessoas guardarem no seu coração, porque receber a verdadeira consciência também é entrar em contato com esses arquivos que não estão perdidos e não vão se perder. A única forma que os seres que interessou bloquear a nossa percepção plena das nossas 12 manifestações do DNA foi bloquear. Não pôde ser retirado, não pôde ser invadido, não pôde ser usado, mas conseguiram, de alguma forma, bloquear. São inteligências que nós precisamos conhecer para nunca mais, jamais permitir que volte a se fazer algo desse nível. E, quiçá, quando nós tivermos a plenitude da nossa consciência, nós podermos contribuir com outros povos do universo, ajudando a evitar um processo tão doloroso e que vale, sim, dizer que é um verdadeiro castigo existencial fazer isso com os seres humanos, porque nós passamos uma parcialidade nesse planeta, em todos os sentidos, várias limitações, várias dificuldades, porque o que nos tem de melhor está, vamos dizer assim, escurecido. Mas vai se abrir, está se abrindo, e vamos reconquistar o que nos pertence. Com certeza. O contato com essa entidade aí, entre aspas, aí, DNA que você explica, permitirão o retorno à nossa parte consciente de si novamente? Então, os conhecedores nesse nosso processo, eles não chamam a nossa cadeia de DNA simplesmente de um código ou de uma manifestação. Eles classificam, veja bem como isso é interessante e importante. Eles classificam, por isso que a gente cita entidade, a gente joga até aspas nessa entidade, porque é um ser em manifestação. Nós somos a contraparte de um ser em manifestação, o nosso DNA. De tão revelador, de tanta expressão que ele guarda em si. Só que é óbvio que você tem um ser censurado, culpado, condenado pelos seus atos, pelas suas inversões. Se você retira a expressão dele, que é o que acontece com o ser humano com duas hélices, que somos nós. Então, nós, em primeiro lugar, temos que retirar de si qualquer tipo de culpa. Claro, temos que ser honestos, corajosos, mas nos retirar a culpa ou uma cobrança injusta das nossas próprias limitações. Porque ao despertar verdadeiro, o grande evento de revelação de nós, em torno da nossa própria essência, vai nos mostrar para nós, eu comigo mesmo, você consigo mesmo, e cada um consigo mesmo, o quanto nós somos maravilhosos, quantos nós temos, um universo pulsante, e somos parte desse universo pulsante. Por isso que aqueles que nos conhecem chamam essa nossa contraparte de uma verdadeira entidade, porque ela estabelece uma inteligência imensa, e que nos pertence. Bacana. Walter, o que está impresso aí no seu DNA, como você explica, há um universo nessa parte não perceptível? Para resumir, de tudo que eu disse para vocês sobre a parte invisível, é nada mais, nada menos que o seu eu superior. Nós falamos tanto, disso, lembra? Quantas vezes a gente fala do eu superior? E fica uma coisa meio subjetiva, Poxa, eu superior, o que será o eu superior,
porque existe o eu, existe até o ego, né, que é as manifestações da personalidade humana e tudo, e de repente, né, vem lá Freud, Melanie Klein, né, os grandes psicanalistas, né, e outros nomes aí, Jung, né, e fala do eu superior. O que é esse eu superior? Exatamente essa contraparte quântica, espiritual, que reside o nosso eu superior. Por que ele é eu superior? Porque ele é maior do que nós somos? Não, porque ele é pleno. Sim. Faz com que nós vivenciamos a plenitude. E isso é a beleza de tudo. E é a grande compreensão que a gente precisa. Bacana. Concluindo, Dr. Walter Treptis, podemos vislumbrar que o ADN é, em sua maior parte, interdimensional? Sem dúvida, ele é a chave da interdimensionalidade. Por ele ser quântico, ele te permite ser interdimensional. Interessante. Existem alguns relatos que justificam esse bloqueio, inclusive para nos bloquear a interdimensionalidade. A ponto até de eu ter lido alguma coisa há um tempo aí, de alguns relatos de seres que nos assistem, que isso foi feito para nos proteger, de certa forma. Vamos ver até onde isso é verdade, até onde isso, de fato, nos protegeu, ou só foi mais uma, ou a maior delas, né, das ferramentas, né, que nos impede desse trânsito, né, desse conhecer, porque a interdimensionalidade te coloca em qualquer lugar do universo. Você pode viajar no universo sem a necessidade, né, de algo físico que te carregue ou te transporte, interdimensionalidade. Só que a interdimensionalidade também te coloca em inúmeros planos diferentes de consciência. Pode ser que, nesse sentido, que quiseram dizer que estavam nos protegendo. Talvez nós não teríamos, na ocasião desse bloqueio, condições de conviver com todos os planos de consciência possíveis diante dessa interdimensionalidade. Mas isso se fará presente, né? Então, nós teremos também essa enorme capacidade, né, de transitar no universo, conhecer outras consciências, mas, por enquanto, a maior missão é conhecer a nossa consciência, né? Conhecendo a nossa consciência, mais a mais nós começamos a nos autorizar a conhecer tantas outras e voltarmos a ser seres com acesso interdimensional. Então, hoje é isso um pouco que eu quis deixar para vocês aqui. Então, olha, você falou uma coisa que me lembrou muito o Cron aí, viu? Ele falava sempre assim, que nós somos a chave de uma nova consciência, de uma outra consciência para uma nova dimensão. Entendeu? Somos a chave de uma outra consciência. Talvez essa amplitude que vamos ter agora nessa tomada, né? Essa tomada de consciência através do autoconhecimento, né? Que tudo que você pesquisa, Walter, todos os grandes mestres, todos eles caem na mesma coisa, não tem outra saída. É autoconhecimento. Fazer sempre uma análise sincera, buscar saber quem somos nós. Todos eles, olha, Walter, eu pesquisei todos os grandes mestres, todos eles, assim, sabe? Não tem, eles caem no mesmo enredo, autoconhecimento. Verdade. Esse é o nosso caminho. Para ensinar as pessoas, para ajudar elas a criarem reflexão. Porque nós vemos, e aí eu respeito muito, valorizo muito, diversos campos de conhecimento e informação sobre a transição planetária, inclusive sobre ufologia, que é importante as pessoas se esclarecerem, como a gente comentou aí, né? Conhecer de fato a verdade sobre ufologia, mas o que importa de verdade é a sua construção, é o seu aprendizado. Informações, né, acadêmicas, intelectuais, né, ou das novidades do momento, são úteis, sim, mas nunca esqueça do seu autoconhecimento, do seu desenvolvimento. Isso é o carro-chefe para tudo. E digo a vocês também, por experiência nossa, minha,
né, da Cris e de outros que fazem esse trabalho também. Nós não convidamos ninguém, nós não vendemos a ideia de vocês estarem aqui. Quem está aqui está porque quer, está porque deseja se transformar. Tá? Então, eu não peço, eu convido, sim, convido, mas eu não peço, não faço propaganda, não fico, não, entre no meu canal, né? Vem aqui. Quem está aqui... Você vê que eu até esqueço de falar para o pessoal, né? Eu até esqueço de falar para o pessoal entrar no canal. Então, assim, isso é muito importante, porque no momento que a nossa mensagem precisará se tornar um convencimento, ou seja, eu vou ter que mostrar de alguma forma que o que eu falo, não eu, mas o que eu falo para vocês, o que a Cris fala para vocês é interessante, se caracteriza um plano de verdadeira consciência. Então, o que as pessoas fazem aqui, elas fazem porque elas têm consciência do que elas estão buscando. É isso que importa. Nós vamos continuar, né? Hoje nós temos um número importante, imensamente maior do que a gente conseguia, né? Na época que a gente tinha a sede lá do CRON, né? E o CRON mesmo, uma vez, passou uma mensagem que a Cris passou para nós, nós iríamos falar para muita gente, estamos realmente falando para muita gente, mas perto do que as pessoas se agrupam para interessar pela banalidade, ainda é um número pequeno, mas é um número sincero e é um número consciente, que está atrás realmente da sua transformação. E não que alguém lhe venda alguma coisa ou lhe convença de que ela precisa disso ou precisa estar atrás disso. Então, a mensagem está nisso também, né? Esse despertar em busca, né, da sua transformação. Bom, eu queria te agradecer por mais esse programa maravilhoso. E, gente, o Dr. Walter também está no CRON TV todas as quartas-feiras. A gente tem aí uma parceria com a TV Galáctica, às sextas na TV Galáctica, às quartas no CRON TV. E queria agradecer ao Walter por mais esse programa, por mais esse conhecimento fraterno que ele dispõe para a gente toda sexta-feira e toda quarta-feira. E agradecer quem nos assiste, quem vai nos assistir. Agradecer a nossa querida gerente de canal, a Cida, e ao pessoal todo da TV Galáctica. Gratidão, viu, Walter, querido? Gratidão a você, que sempre está aqui carinhosamente com a gente, compartilhando, dividindo esse momento que é tão importante, né? Porque aqui nós fazemos um contraponto energético, né? Um pouco a sua energia, um pouco a minha, e nessa balança, né? Para transmitir para o pessoal, aproveitar da melhor forma possível. Também quero deixar minha gratidão à Cida, que apoia a gente aqui nesse trabalho, gerencia nosso canal aqui, a turma da TV Galáctica, e também a todos que estão aqui falando com a gente aqui, a gente vê no cantinho, o pessoal comentando. Quero deixar minha gratidão também, né? A participação de todos. Só sinto que a gente não interage, não conversa com vocês, porque o nosso tempo realmente é reduzido. A gente não tem tempo de cumprimentar todos, mas eu estou lendo aqui, eu estou vendo, e deixo meu abraço fraterno, minha gratidão, meu carinho a todos vocês aí. Sexta que vem a gente tem outro tema com vocês aqui. Até o próximo ponto zero, pessoal. Gratidão, gratidão, Walter, gratidão, gratidão.